Para mim, o 7 de setembro é um dia emblemático, principalmente que foi um dos motivos pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Aí você se pergunta, esse dia foi algum dia que ele roubou alguma coisa? Fez alguma tramóia do mensalão, petrolão? Ou permitiu que grupos organizados tomassem conta do país? Ou caçou briga com nações estrangeiras ao ponto de sofrer sanções pesadas para poder ficar inelegível? Não, nada disso. Fez uma manifestação com o povo. E quem esse povinho é para achar que entende de democracia, não é? Pois é, hoje é dia 7 de setembro, esse é o nosso primeiro/segundo editorial do dia, porque é o primeiro saindo na hora do almoço, que é a hora do segundo, mas hoje é domingo eu fico sem vergonha. Eu já fiquei 4 anos gravando de todo dia, domingo, sábado, e aí eu falei para vocês, ó, sábado, domingo eu vou relaxar mais, tá bom? Mas é isso, vamos entender tudo que está acontecendo, vamos perceber a loucura que tá, e hoje o Lula tentou fazer o que o Bolsonaro fez para ficar inelegível, uma mega manifestação. Só não tem o povo do seu lado. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Hoje é dia de bate-papo, não tem aquela formalidade. Hoje eu venho na sua casa para um papo de domingo. Vamos falar então sobre tudo que está rolando. Eu queria começar com essa publicação aqui, tá? Dá uma olhada. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Ou melhor, não é mera coincidência. Aqui eu tenho as fotos aqui, né, de 3 figuras vestidas de vermelho, né, o Maduro, o Chaves e o Lula, né? E aí, assim, foi o Crislan que fez essa publicação e eu fiz algumas críticas e olha só como as coisas são. Eu critiquei o Cleitinho Azevedo e aí veio um monte de gente falar que eu não poderia criticar o Cleitinho Azevedo, que eu não tinha direito, porque o Cleitinho falou que vai aprovar, sim, né? Vai votar, e sim, ele votou, vai votar sobre o projeto do gás aí do Lula. E eu disse que eu não concordo, eu acho que é uma bruta de uma sacanagem, é uma forma de implementar uma medida descarada populista, que você tem 5 pessoas, né? Aqui, ó, beleza? 5. Você arranca de um para distribuir para os outros 4. É assim que funciona, para ganhar voto dos 4, sabendo que já não ganha voto desse um. Porque hoje, quem produz, quem trabalha e vota no PT, ou é masoquista, ou é burro mesmo. É simples assim. Mas vamos entender o que está acontecendo. O Crislan escreveu, ó, gás grátis, mais uma conta para a população pagar. O governo Lula lançou o programa Gás do Povo, que prevê entrega gratuita. Gratuita, né? Gratuita. De grátis, meu filho, nem injeção na testa. De 65 milhões de botijões por ano. Um custozinho de 5 bilhões aí, só para 2026, né? Só no período eleitoral, 5 bilhões para você pagar. E isso não é coincidência. Ditadores e governos autoritários, populistas, seguem sempre essa mesma linha, essa mesma trajetória. Primeiro aumenta os impostos. Você achou que aumentou algum imposto? As coisas estão mais caras para você, seu IOF está no mesmo preço, IPTU você pagou a mesma coisa, está tudo bonitinho para você. Primeiro eles aumentam os impostos, destroem a economia para que você não possa, sabe, você não consiga nem sair do país. Você fica preso naquele negócio. Depois cria programa populista para um povo que está passando fome, distribui um gás e fala, olha, sou eu, bonzão, que estou dando para você, né? Esse é o que temos, né, hoje acontecendo aqui no Brasil. Mas não é uma novidade, já tem método, tem técnica. Inclusive, quando eu critiquei o Cleitinho, criticaria de novo, porque eu acho que eu estou no meu entendimento. Acho que ele é um ótimo senador. Vamos deixar muito claro. Muito claro. Mas ele mesmo fala, não, o meu patrão é o povo. Pois é, deixa eu te contar um negócio. Eu sou do povo, então eu sou patrão e essa atitude do meu funcionário eu não gostei. Apoiar esse auxílio gás é sacanagem, é medida populista e eu não concordo, tá? Estou sendo muito sincero com vocês. Vamos lá, vamos falar agora, né, do 7 de setembro, tá todo mundo acompanhando esse tal de 7 de setembro, né? Deve estar lotado em Brasília. Lembra, né, que na época do Bolsonaro, uau, quanta gente, mais de 1 milhão de pessoas, um mar de gente,
e gente incomoda. O Bolsonaro ficou inelegível por causa de gente, de povo. Agora, já o Lula não vai ter o perigo de ficar inelegível, porque o povo não quer, né? Olha só, matéria do portal G1, da Globo, né? Sem ministros do STF e com Mota, Lula participa do desfile do 7 de setembro. 203 anos de independência. Será que nós somos independentes mesmo? Ou só trocou o dono do chicote? Né? Será que nós somos independentes? O presidente Lula participou na manhã desse domingo do desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Chegou lá às 9 horas no local, desfilou num carro aberto, né, todo poderoso, aquele desfile assim, o povo amando, o povo que estava lá que recebeu mortadela, né? E aí a cerimônia também contou com a presença de autoridades, como o Alckmin, Hugo Mota, os ministros da Casa Civil Rui Costa, o ministro da Justiça Lewandowski, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, mas nenhum ministro do STF quis estar lá nesse evento. Estranho, né? No último evento estavam lá os ministros do STF passando vergonha porque não deu quase ninguém e dessa vez também não deu quase ninguém. Agora, o que a gente tem que entender? Matéria do CNN, tá? A oposição e governo disputam a pauta do 7 de setembro. Sim, né? No mesmo horário em que o presidente Lula e integrantes das Forças Armadas e outras autoridades estavam fazendo o evento do 7 de setembro, do outro lado, manifestações convocadas pelo grupo de oposição, ou seja, os aliados do ex-presidente Bolsonaro estavam convocando manifestações contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o Lula e buscando uma literal independência. Duas figuras, né, são, vamos dizer assim, o mote, né, são como que eu posso dizer, são os símbolos maiores para trazer esse povo, que é Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Inclusive, circula ainda a hipótese disso aqui ser uma chapa presidencial, tá? Tarcísio e Michele Bolsonaro. De um lado, tem uma ala dos apoiadores do ex-presidente que não estão muito satisfeitos com o Tarcísio, não. Não gostam muito do Tarcísio, acham que ele está preocupado em ser presidente da República, ele está preocupado em virar presidente, está deixando o Bolsonaro de lado, está dando rasteira no Bolsonaro. Outros já falam que não, que ele é a medida viável e que sim, tem que apoiar o Tarcísio de Freitas, seria a melhor opção. E aí, de qual lado você está? Agora, a Michele, essa já é a unanimidade. Eu vou te falar, se tivesse uma chapa, isso aqui é a minha opinião, tá? É só a minha opinião. Se tivesse uma chapa da Michele Bolsonaro e do Tarcísio, tá, eu votaria Michele. Por quê? Ah, Sandro, peraí, calma aí, companheiro. Michele, você tá doido? O Tarcísio é muito mais competente. O Tarcísio é uma figura que, sem sombra de dúvidas, ele foi um ótimo ministro, ele é um gestor. A Michele nem tem participação, nem tem nada disso. Você já ouviu falar em ministros? Você já ouviu falar que se você, mesmo que não tenha uma habilidade, você pode contratar gente competente para isso? E a Michele tem algo que, sabe, é um barangandã que poderia, sim, trazer muita gente em volta dela. Ela é evangélica, ela é mulher e ela é líder, cara. Ela é forte. Ela mostrou que na situação de fragilidade que o Bolsonaro se encontra hoje, ela foi lá e se posicionou como liderança. Então, não, acho que a Michele Bolsonaro contrataria um Tarcísio da vida para ser o ministro. Ou seja, você acha que o Bolsonaro entende alguma coisa de economia? Nada. Agora, olha o que o Paulo Guedes fez. Então, sim, minha opinião é que tem muita gente aí falando, tem que ser o Tarcísio. Tarcísio vai entrar devendo até a alma pro Centrão. Então, vocês já sabem disso, né? Vocês já sabem disso. E talvez se a Michele entrasse hoje, né, por ser uma mulher e tudo, talvez ela conseguiria fazer uma meio que uma de Milei da vida aí. Seria interessante ver isso, né? Mas só minha opinião, como eu disse. Vamos lá, bolsonaristas apostam no 7 de setembro com Tarcísio por fôlego no Congresso para anistia. E sim, né? Se tiver uma adesão grande hoje, e tá tendo uma adesão grande, até onde peguei agora, estou gravando esse vídeo para postar para vocês ainda, está começando a questão dos trabalhos, das manifestações. Se tiver uma manifestação grande, se tiver uma manifestação
vultuosa mostra força. Mostrando força, o Centrão vai aderir. Aderindo, o Tarcísio quer a presidência da República. Vai aprovar a anistia. E aí, para mim, seria uma pauta importantíssima a aprovação da anistia. Até o Supremo Tribunal Federal já sabe que hoje uma anistia é uma pauta indiscutível para dar uma amenizada aí na pressão do Donald Trump. Porém, entretanto, todavia, contudo, quando a gente analisa toda a situação, o STF não quer o Bolsonaro livre e inelegível. Para eles, é o pior mal que poderia existir. Ou uma figura bolsonarista radical, candidata a presidente, também seria o pior que poderia acontecer. É por isso que o STF já entendeu, é melhor colocar alguém que se apresenta dentro do espectro bolsonarista, que se apresenta dentro do espectro do Centrão também, e que tem um bom diálogo com o STF. Quem seria, hein? Quem seria essa pessoa? Então essa matéria aqui foi da Folha de São Paulo, que eu coloquei aqui para vocês. Saíram imagens, né, do público chegando, matéria do Metrópolis, milhares de pessoas começam a chegar na esplanada dos ministérios em Brasília para prestigiar o desfile cívico-militar de 7 de setembro na manhã desse domingo, feriado da Independência. Sob sol forte, já nas primeiras horas do dia, o público ocupa as arquibancadas e espaços com sombra onde poderão assistir ao tradicional desfile. Lotado, uma coisa maravilhosa, deve ter enchido uns 3 ônibus de gente para chegar lá. Cara, não adianta. Eventos da esquerda não mobilizam muita gente. Esqueçam, tá? Às vezes você vê pessoas aí indo, né, para assistir o desfile, mas, cara, nada se compara a uma mobilização da direita. Hoje o povo da direita tem medo de se manifestar. O povo da esquerda, pelo contrário, é empurrado, incentivado a se manifestar. Mas não adianta. Nunca vai ter um evento que sequer equipare. Ó, matéria do Diário 360, esplanada vazia, desfile de 7 de setembro de 2025, sem público na capital. O governo realiza a celebração simbólica do 7 de setembro em Brasília, com a esplanada esvaziada. E aí você vê o vídeo aqui, sim, tinha uma ou outra pessoa lá, mas nada perto da magnitude, né, de eventos passados durante a gestão do governo anterior. Isso é fato. Aqui o Conexão Política também fez a matéria. Pelo 3º ano consecutivo, o feriado de 7 de setembro em Brasília foi marcado pelo esvaziamento do público, mesmo com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva oficial. Você vê aí cenas, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. Você vê cenas aí, né, do Lula participando ali, né? Passando com o carro presidencial. E aí, a matéria aqui do Conexão Política diz o seguinte: as imagens aéreas divulgadas pela TV Brasil, emissora estatal, mostram baixa adesão popular ao evento, com grandes trechos da esplanada dos ministérios completamente vazios, né? E realmente é o que dá para você perceber aqui, completamente vazios. A concentração se limitou às arquibancadas montadas ao redor do desfile, ainda assim de forma bem tímida. Nem todos os assentos foram ocupados por completo e não houve presença de público fora da estrutura delimitada. Durante a transmissão, o locutor chegou a afirmar que o local estava lotado, mas a declaração contraria as próprias imagens exibidas, né? Eles são mestres de narrativa, né, pessoal? Tem uma coisa que eles são bons, é de narrativa. Então, assim, um evento como esse em Brasília, sabe? Gente sai de todos os lugares, é um evento, um desfile cívico, costuma ser muito bonito, um desfile que costuma ser uma manifestação, né, bem marcada, né, onde as famílias iam para assistir com um sentimento patriótico. É o que não existe hoje mais, pode ter certeza disso. Aqui também o Bruno Zambelli publicou, né, flopou, sem povo, Lula desfila em Brasília. A conta nunca fechou. Agora, segundo, né, a Folha de São Paulo, daqui a pouco eles vão falar que tinha aí 2 milhões de pessoas aí. Pode ter certeza, daqui a pouquinho tá a galera da USP aí falando, olha, tinha 2 milhões de pessoas acompanhando o desfile do honorável presidente da República. Acho difícil, né? Acho difícil aqui. Mas
teve Goiânia, né? Aqui, imagens que a gente pegou até agora, o Gaia publicou aqui em Goiânia, né? Um evento paralelo do 7 de setembro, ou seja, a direita comemorando o 7 de setembro. Dá uma olhada na fala do Gaia aqui. Atenção, Brasil! Agora são 10 horas da manhã e aqui em Goiânia já está no maior sucesso. Olha só! Falou bonito demais, hein? Falou bonito demais. Deixa eu mandar um abraço ao pessoal de Morrinhos. Goiânia já foi pra rua, o resto do Brasil tem que ir pra rua também. Volta essa verde e amarelo, pega essa bandeira do Brasil e vamos lutar pelo nosso país, galera. Goiânia tá dando exemplo logo de manhã que todas as capitais façam a mesma coisa. Até ontem era conhecido como o dia da independência. De hoje em diante, 7 de setembro será o dia da nossa liberdade. Tamo junto, reaja Brasil! Gostei disso. Em vez de ser o dia da independência, passa a ser o dia da liberdade, né? Comecei a gostar disso. Vamos lá. O Diário do Poder mostrou também uma matéria, né? Manifestantes já se encontram no Farol da Barra, em Salvador, para ato pela anistia, né? Uma briga pela anistia, pela liberdade. Bahia, reduto eminentemente que o PT sempre ganha, né? Sempre ganha. E tá lá o povo de verde e amarelo. Eles tentaram cooptar o verde e amarelo. Você viu que o Guilherme Boulos fez um vídeo falando, gente, vá de verde e amarelo, vá fantasiado de bolsonarista, não, quer dizer, vá fantasiado, não, vai vestido de verde e amarelo para mostrar que nós somos os verdadeiros patriotas. Cara, não colou e nem vai colar, né? E nem vai colar. Ou seja, todo mundo sabe que quem tem realmente aquele sentimento patriótico de amar o Brasil, de falar, não, nós queremos um Brasil próspero, um Brasil com um futuro próspero. Esse aí não é o discurso da esquerda, não, gente. O pessoal da esquerda quer um país socialista, que é algo que realmente, né, eles dividem tudo. O patrimônio não é o que quem produz, o que quem busca crescer no Brasil quer. Matéria da Itatiaia aqui, manifestação na Praça da Liberdade, em defesa da anistia, críticas a Moraes e apoio a Israel e aos Estados Unidos. Então, aqui, Praça da Liberdade em Belo Horizonte, né? Então você vê uma manifestação gigante aí, ó. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro começaram a se reunir por volta das 8 horas na Praça da Liberdade, região sul-centro de Belo Horizonte, nesse domingo. O ato marcado para o feriado de 7 de setembro na capital mineira está marcado para começar às 10 horas, mas mesmo antes das 10 horas, olha só a quantidade de gente que estava aí disponível para acompanhar as manifestações em BH, na Praça da Liberdade, né? E aí, até agora não saíram imagens, pelo menos não chegou aqui para mim ainda imagens da Avenida Paulista. Estou curioso para ver como é que vai estar a Avenida Paulista. Provavelmente no próximo editorial eu quero colocar uma matéria já com vocês, já mostrando cenas da Avenida Paulista. Andei olhando o perfil aí de algumas figuras do campo político, mas não tive cenas ainda da Avenida Paulista, tá? Mas assim, antes de mais nada, uma coisa é certa. O sentimento, a vibe é outra, né? É outra. Mas enquanto tá acontecendo essas manifestações pró-anistia, enquanto o povo clama por justiça e liberdade para o povo, está preso injustamente pelo Estado, tem aquelas figuras que começam a deixar as máscaras caírem de uma vez por todas, né? As máscaras começam a cair. Dá uma olhada aqui. O Alckmin, mostrando realmente quem é, né? Indulto é golpismo de marcha ré, diz Alckmin sobre projeto da anistia no Congresso. O vice-presidente da República e ministro do Lula, né, do Desenvolvimento e da Indústria, que é o Alckmin, ele criticou, na noite de ontem, sexta-feira, em São Paulo, anteontem, sexta-feira, em São Paulo, a proposta que visa anistiar condenados pela tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro. Indulto é golpismo de marcha ré, declarou o vice-presidente após o leilão do túnel Santos-Guarujá. Alckmin destacou ainda que o país preza pela liberdade e democracia e criticou a participação de brasileiros contra o nazismo e o fascismo, né? E citou, a participação de brasileiros contra o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que tinha que criminalizar o comunismo, da mesma forma que o nazismo é criminalizado, sou anti, né? Quero que essas pessoas vão
pro saco mesmo, vão pra cadeia, se ferrem, né? Quem defende nazismo, fascismo, mas quem defende o comunismo, para mim, tá no mesmo saco. É aquela turma que fala, olha, uma boa cova, para mim tem que estar tudo igual, né? Está na índole do povo brasileiro a democracia. É a democracia que promove a inclusão. Será que o povo brasileiro tem democracia? O povo brasileiro pode escolher o seu candidato? Vamos começar por aqui. O povo brasileiro tem o direito de escolher o seu candidato? Será que realmente o povo brasileiro tem a opção de fazer suas escolhas? Será que o povo brasileiro gosta do tanto de imposto que ele paga? Será que gosta disso? E aí quando vocês veem, mas não, porque nada disso, eu vou falar uma coisa para vocês, comunista é criminoso. Comunistas invadem e ocupam um prédio em Itajaí, nesse 7 de setembro. Não é crime. Olha só que bonitinho, né? Resistir é ocupar! É ocupar! Resistir! Resistir! É ocupar! É ocupar! Resistir! Ocupar! Resistir! Bom dia, eu sou o André, da Coordenação Estadual do MLB. Hoje nós estamos aqui fazendo a ocupação dos trabalhadores de Estivador Firmino Rosa. É uma ocupação para demarcar a luta dos trabalhadores, dos moradores, dos bairros, vilas e favelas de Itajaí, a cidade com o 4 metro quadrado mais caro do Brasil, com a maior taxa de inadimplência de Santa Catarina, mesmo sendo o maior PIB do estado e o terceiro maior PIB do sul. Uma cidade que acumula contradições que fazem com que a vida do nosso povo seja miserável, uma vida de fome e dívidas, né? O MLB é um movimento nacional de luta por moradia. A mobilização que está acontecendo aqui hoje está acontecendo em diversos estados do país, com famílias do Brasil inteiro lutando pelo seu direito à moradia, contra a fome, pelo direito à cidade, né? Direito previsto em Constituição, mas que o governo federal não garante para o nosso povo, e resta para nós, trabalhadores organizados, moradores, nos organizar para poder garantir esse direito digno para cada pessoa. Bom dia. Então, a ideia desse cara é boa. Se eu for parar pra pensar, ali no Alphaville tem uns terrenos caros pra caramba. Eu só posso chegar lá e tomar conta e entrar lá porque lá é caro? É isso? Tipo assim, nada que um bom cacetete de borracha não resolva, né? E umas balas de borracha não resolva no lombo. Porque da mesma forma que essa gente fala, mas o direito de moradia é um direito previsto na Constituição, o direito de propriedade também é previsto na Constituição. O direito de propriedade também é previsto na Constituição. A propriedade particular, para mim, é um direito sagrado de qualquer cidadão. Se você, apesar de tudo, lutou, batalhou para conquistar aquilo, não é vagabundo que tem que entrar para incomodar, não. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o tanto que o Estado é sacana, que o Estado é mau, que o Estado age de forma assim absurda, para mim até criminosa. Vem cá. Você, sujeito, trabalha. Eu acredito que quando você trabalha, você produz. E quando você produz, você paga imposto por isso. Você tem um imposto sobre a sua renda. Aí depois, desculpem, você tem sua renda. Você vai trabalhar também para comprar as coisas. E quando você compra alguma coisa, você tem um imposto sobre o consumo. Olha que louco. Você já paga sobre a renda. Então, se você não entende que mais da metade de tudo que você produz vai para o Estado, porque quando você trabalha, você paga sobre a renda. Não é verdade? Estou mentindo? Você paga sobre a renda. Depois, quando você vai comprar, você paga sobre o consumo. E depois que você tem a sua propriedade, você paga imposto sobre a propriedade. Para um vagabundo chegar e enfiar dentro da sua casa e falar que invasão e ocupação não é crime, vai a merda. Essa é a verdade. Tá? Então, no mínimo, hoje, esses deputados deveriam colocar, presta atenção, os deputados deveriam colocar um projeto de lei que já tem mais ou menos isso dentro do Código Civil, né? Que é a autotutela. Mas deveriam colocar um projeto de lei que, em caso de ocupação clara e evidente, principalmente por movimentos sociais, a polícia poderia chegar com bala de borracha e cacetete, mesmo sem autorização judicial, para resguardar justa e iminente proteção da sociedade. Minha visão é essa, tá? Porque o cara que invade é muito sem vergonha. É muito cara de pau mesmo. Então esse discursinho, mas ocupar não é crime. É crime sim.
Você está invadindo a propriedade privada dos outros, é uma falta de moral e uma falta de caráter gigantesca. Então, esse papinho de que, não é crime, é crime sim, tá? É a turma da esquerda que quer fazer com que você... Pensa, eu tenho um que ralou muito, que batalhou muito, que começou um projeto e por culpa do Estado, porque o Estado te sangra de um jeito, o cara às vezes não conseguiu continuar o projeto daquele prédio. Quantos prédios você conhece? Não, mas tem uma questão ambiental aqui. Mas tem isso aqui, tem uma burocracia aqui que trava o projeto do cara, o cara acaba quebrando e com o cara quebrado aquele prédio fica abandonado. Eu já vi vários casos desses. Chega um vagabundo e invade. Invadiu. Chegou um vagabundo, invadiu sua propriedade ali, né? Invadiu ali. De repente, você tem a propriedade perdida, você que ralou tanto, você que lutou tanto. Aí você tem um sujeito que foi sacaneado pelo Estado. Por isso ele não conseguiu produzir ou precisou parar por algum motivo. Vem ali uns 100, 150, 300 meliante, invade ali, mas vai dar voto pro PT. Você entendeu a lógica? Você entendeu que o sistema que ele é feito todo para te sacanear? Pelo amor de Deus, né? É uma vergonha. Vamos lá, pessoal. E por falar em imposto, vamos deixar o Pablo Spy te explicar? Vem mais imposto por aí. Se prepare. Como diria o Lula, se prepare. O grosso está entrando. Dá uma olhada. Mais imposto por aí. É isso aí, gente. Mais uma conta salgada pro bolso do brasileiro. O bolso que vai ficar mais vazio porque os aluguéis vão aumentar com a aprovação da reforma tributária. O novo modelo cria o IVA Dual, IBS e CBS, no lugar de PIS, COFINS, SMS e ISS. Parece mais simples, mas o efeito é explosivo. A alíquota, que hoje é de 3,65% quando soma tudo, pode pular para 10,60, é quase o triplo! Na prática, um aluguel de R$2.000, que hoje paga 73% em tributos, vai passar a pagar R$169, né? É o tarifaço brasileiro! Quem tá no aperto do aluguel vai sentir ainda mais o peso no bolso. Ô lele! Ô lá! A conta vem aí! É você que vai pagar! O governo promete redutores e descontos, mas entidades do setor dizem que isso vai ser pouco. O risco é óbvio. O custo extra vai ser repassado para quem? Pro inquilino. Resultado? Mais pressão no mercado que já sofre com déficit habitacional e com custos altos. A simplificação vem mais pro bolso de quem paga aluguel. O futuro é de da tributária. É o tarifaço brasileiro. Vem mais! Vocês sabem há quanto tempo eu estou explicando para vocês sobre o IBS, CBS, principalmente você que tem muitos imóveis, vive de renda? Você tem noção do impacto que isso vai causar para você? Tá, pode chegar a 28% a carga máxima do IBS, CBS sobre imóveis. Cara, para quem já paga 27,5%, vai ficar uma pancada gigantesca. Agora, para quem já tem a holding, já tem estrutura aí constituída que paga menos, de 3,5%, que é a carga total aplicada sobre o lucro presumido, vai bater 10%. O Pablo Spy acabou de explicar, tá? Você tem noção do quanto isso vai impactar para você, o quanto vai aumentar? Então, você está aí, você já paga alto, né? Você recebe aí 10 mil de aluguel, você já está pagando aí R$1.400, R$1.300 aí, você já está pagando de imposto. Agora, vai quase que dobrar isso aí. E aí eu te falo, você não vai aguentar passar essa bronca sozinho. Você já tem sua despesa. O que você vai fazer? Você vai ter que aumentar o seu aluguel. Para o cara que aluga, tá ferrado. Né? Para o locador, tá ferrado. Então, para o locador, o que acontece? Vai aumentar. O cara não vai dar conta de pagar. Vai morar com o pai, com a tia, com a mãe. Você vai ficar com aquele imóvel parado, tendo que pagar muito mais aluguel. E ainda você vai ter que justificar que aquele imóvel está parado. Senão o Estado vai querer te cobrar mesmo assim. É isso que está acontecendo. E aí vem gente safada falar que o problema habitacional o Estado tem que resolver e vai invadir casa dos outros. Tá de sacanagem, né? É bruta sacanagem tudo isso. Bom, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial. 6 horas da tarde eu tô aqui de volta com vocês. Obrigado. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Grande abraço.